Glória a Deus, quero estar saudando a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia. E já está convidando a amada igreja para abrir as vossas Bíblias em 1 Jonas, capítulo 1. Glória a Deus, aleluia. Exaltado é o nome santo do Senhor Jesus. Primeira Jonas, capítulo 1. Exaltado é o nome santo do Senhor. Que nos diz assim a palavra do nosso Deus. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Emitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com ele para Tarsis, para longe da presença do Senhor. E lá no capítulo 3, nos fala novamente que veio a palavra do Senhor a segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te digo. Glória a Deus, os irmãos possam sentar. Glória a Deus, aleluia. Exaltado é o nome santo do nosso Deus, só Ele merece toda honra, toda glória e todo louvor. Glória a Deus. E nós eu meditando nesta palavra, né, a gente pode ver como a gente tem fugido do nosso chamado, como a gente tem corrido, né, para outro rumo e não fazendo o chamado que o Senhor nos chamou para fazer. Glória a Deus, para fazer a tua obra. Muitas vezes, né, o pastor coloca uma obra nas nossas mãos, um trabalho na nossa mão, para nós tomarmos direção e nós queremos fugir, nós falamos que nós não somos capacitados. Mas eu quero falar nesta noite, que quando Deus mostra para o anjo da igreja, para você fazer uma obra, é porque Ele já te capacitou. Glória a Deus, porque nós somos falhos, nós não somos nada, mas é o nosso Deus que nos capacita a cada dia para fazer a obra do Senhor Jesus. E aqui na palavra do nosso Deus, né, vem falando, né, que Deus falou para Jonas, para ele ir à cidade de Nínive, né, pregar a palavra, dar o recado que Deus tinha para aquela cidade, porque aquela cidade, ela estava, né, cheia de malícia, aquela cidade estava, né, na corrupção do pecado, e Deus não estava agradando. E Jonas, por saber a fama que aquela cidade tinha, eu creio que ele ficou com medo de ir, porque aquela cidade de Nínive era uma cidade sanguinária. Glória a Deus, aleluia. Quem sabe, né, a palavra do Senhor não fala, mas quem sabe Jonas ficou com medo de morrer. Né? Porque muitas vezes nós temos medo de pegar uma obra, que o Senhor entrega nas nossas mãos, por causa das lutas que vamos passar, por causa, né, das circunstâncias que vêm sobre as nossas vidas. Mas é nesse momento que nós temos que estar firme na presença do Senhor, porque é Ele que nos capacita, é Ele que nos enche, é Ele que nos dá sabedoria para dirigir, né, e fazer a vontade dEle. E aqui na palavra do Senhor fala que Deus falou para Jonas: vá à cidade de Nínive. Mas Jonas, naquele momento, ele desobedeceu. Ele desobedeceu à voz do Senhor. E ele foi para a cidade, né, de Tarsis, e pegou, né, o navio para a cidade de Tarsis. E naquele momento, né, Jonas, ele pagou a sua passagem e ele entrou dentro daquele barco. Mas quando Deus tem uma obra na nossa vida, não adianta nós corrermos nem para um lado, nem para o outro, porque Deus, Ele tem a maneira de trabalhar e Ele tem a maneira de fazer o que Ele quer na nossa vida. Glória a Deus. E Jonas, ao entrar neste barco, ele pagou a sua passagem,
E na palavra do Senhor fala que quando Jonas estava dentro daquele barco, de repente aquele mar começou a ficar agitado. E aquele navio começou a balançar de um lado para o outro. E aquelas pessoas, né, que estavam dentro daquele navio, começaram até mesmo a jogar as coisas fora, pensando que era porque o barco estava pesado. Por aí fala assim, vamos jogar um pouco fora para ver se acalma. Mas naquele momento, o barco ainda ficava, né, na tempestade, porque Deus, quando Ele tem um chamado, não adianta nós querermos correr. E naquele momento, Jonas, que aquele barco estava naquela tempestade, Jonas estava dormindo no porão. Jonas, ele não estava nem preocupado com o que estava acontecendo. E aquele povo começou, aqueles marinheiros começou a perguntar por que estava acontecendo aquilo. E naquele momento, eles desceram e encontraram Jonas dormindo. E naquele momento, eles acordaram Jonas, e Jonas falou para eles o porquê estava acontecendo tudo aquilo. Porque ele tinha, né, o Senhor tinha mandado ele para um lugar. E Jonas falou de onde ele era. E naquele momento, Jonas falou para aqueles marinheiros: essa tempestade, ela só vai acabar quando vocês me jogarem no mar. E na palavra do Senhor fala que aqueles marinheiros ficaram apreensíveis, porque eles sabiam que Jonas era homem de Deus, que Deus tinha um chamado na vida dele. Então eles não queriam que Deus pesasse a mão sobre a vida de Jonas. Mas naquele momento Jonas falou, só vai parar depois que você me jogar dentro do rio. E naquele momento, Jonas, ele foi lançado no rio. Na palavra do Senhor fala que ele foi lançado. E naquele momento que ele foi lançado, o Senhor enviou um grande peixe e engoliu Jonas. Deus, não adianta nós queremos correr, porque o Senhor, Ele vai nos fisgar. E ele, naquele momento, Jonas, ele ficou, na palavra do Senhor fala que ele ficou 3 dias e 3 noites dentro da barriga de um peixe. Imagina o desconforto. Eu imagino que naquele momento Jonas se arrependeu. E Jonas, naquele momento, ele orou ao Senhor dentro da barriga do peixe. E o Senhor, naquele momento, Ele ouve a oração de Jonas. Não é porque nós não fazemos o chamado do Senhor, que o Senhor Ele vai nos abandonar, não. Porque quando Ele tem promessa nas nossas vidas, Ele é fiel para cumprir. E naquele momento, Deus fez aquele peixe vomitar Jonas na praia. E novamente o Senhor falou para Jonas, vai à cidade de Nínive e fala o que eu te mandar. Aí naquele momento Jonas já não pensou 2 vezes. Porque muitas vezes nós erramos e Deus, Ele nos dá a segunda chance. Mas isso não tira que nós vamos ter consequências do que nós cometeu. Nós vamos pagá-las. Mas o Senhor, Ele é amoroso, Ele é um Pai amoroso. E Ele tem um chamado nas nossas vidas. Muitas vezes, por causa de luta, de provações, nós queremos abandonar, nós queremos deixar de fazer a vontade do Senhor, nós queremos deixar de fazer o chamado do Senhor. Mas o Senhor, Ele, cada dia, Ele nos chama. Porque tem almas lá fora precisando do amor de Jesus. Tem almas lá fora precisando ouvir da palavra do Senhor. Precisando de ouvir o que o Senhor ama. E muitas vezes nós temos ficado calados. E naquele momento Jonas, ele foi à cidade de Tarsis. E chegando lá ele falou àquela cidade o que Deus tinha mandado. E na hora que ele entregou aquele recado para o rei, para aquela cidade, na palavra do Senhor fala que o rei, ele rasgou as suas vestes, a cidade toda, né, começou a adorar, fez uma consagração, até os animais. E naquele momento, Deus, Ele teve compaixão daquela cidade.
E na palavra do Senhor fala que Jonas, ele ficou debaixo de uma baboeira, esperando ver o que Deus ia fazer com aquela cidade. E muitas vezes, irmãos, nós temos esse erro. Muitas vezes nós estamos vendo o nosso irmão quase caindo, nós, no lugar de chegar lá e estender a mão, nós queremos empurrar ele mais para o buraco. E Jonas, naquele momento, ele estava naquela baboeira, falou assim, eu vou ficar daqui só assistindo o que Deus vai fazer com aquela cidade. Mas o nosso Deus, ele é amoroso. O nosso Deus, ele tem compaixão daquele que clama a Ele, daquele que busca a Ele. E naquele momento, o Senhor, ele teve compaixão daquela cidade, porque não foi somente o rei que começou a consagrar, mas a cidade inteira. O rei convocou a cidade inteira, até os animais. Glória a Deus, aleluia. E naquele momento, Deus teve compaixão. E naquele momento, na palavra do Senhor fala que Deus fez vir um sol, uma praga e matou aquela baboeira. E Jonas ficou revoltado, porque Deus tinha feito aquilo, porque Deus tinha matado aquela baboeira. E na palavra do Senhor fala, glória a Deus, aleluia, aqui no versículo 8, e aconteceu que aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou e desejou até a morte. Agora pensa, irmão, Jonas desejou a morte porque Deus tinha matado aquela planta. E Jonas não estava tendo compaixão com aquelas vidas que estavam precisando do amor de Jesus, que estava precisando daquela cidade que estava precisando de salvação. E nós também temos que ter amor pelas vidas. Nós temos que ir cada dia fazer o ide do Senhor. Porque na palavra do Senhor lá em Atos fala, ide por todo o mundo e pregai o meu evangelho. Mas muitas vezes, nós lemos esta passagem na Bíblia e não damos ouvido, não damos crédito. Por que nós não damos crédito? Porque nós estamos dentro da nossa casa, de braços cruzados. Sendo que o Senhor, Ele entregou a sua vida por nós de braços abertos. E muitas vezes nós temos se acomodado na presença do Senhor. E o Senhor, nesta noite, Ele está dando mais uma chance para nós se levantar na presença dEle, se levantar na obra dEle e fazer a vontade dEle. Igual a nossa igreja, para a honra e glória do Senhor, ela está crescendo. Então nós temos que ir atrás de almas. Nós temos que ir atrás de vidas. Glória a Deus, aleluia. Exaltado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Nós estamos vendo os sinais, a vinda do Senhor está próxima. E nós muitas vezes não temos nos preocupado com as vidas que estão lá fora. Muitas vezes nós não temos se preocupado até mesmo com a nossa família. Muitas vezes nós queremos fazer igual Jonas. Sentar e só esperar o mover de Deus. Ver Deus pesar a mão. Ah, Deus vai pesar a mão em fulano. Muitas vezes nós julgamos o nosso próximo, mas nós não conhecemos o coração dele. Nós muitas vezes não conhecemos, também nós podemos julgar, mas o irmão é assim, mas o irmão é assim. Mas muitas vezes ele está quebrantado, o coração dele está quebrantado na presença do Senhor. E muitas vezes nós, no lugar de estender a mão, nós queremos empurrar mais para o buraco. Muitas vezes nós queremos destruir sonhos de irmãos, falando, não, mas você não tem esse dom. Quantas vezes, né, talvez tem pessoas que já chegou em você e falou assim, mas eu tenho tanta vontade de louvar o Senhor. E muitas vezes nós não usamos de sabedoria. E falava, não, mas desiste disso, você é desafinado. Você não tem esse chamado. Mas eu falo para vocês nesta noite, se Deus colocou esse desejo no coração dessa pessoa, é porque Deus a capacitou, é porque Deus chamou. Glória a Deus, cada um que tem um chamado aqui na igreja. Os tocadores é um chamado.
Cada um tem o seu chamado, cada um tem o seu dom. E que nós venhamos unidos, unir a cada dia, para que a obra do Senhor venha a crescer mais. O Senhor, Ele tem falado, Ele tem nos mostrado na palavra do Senhor, o quanto o amor dEle é grande. O nosso Deus, Ele é muito amoroso, que Ele entregou o seu próprio Filho para morrer naquela cruz. Porque se fosse nós, irmãos, eu tenho certeza que nenhum aqui teria coragem de entregar o seu filho à morte, para salvar a humanidade. E Deus, Ele deu o seu Filho unigênito, por amor a nós. E muitas vezes nós temos virado as costas por este amor. Nós temos virado as costas para Jesus. Mas como assim, pastora, nós temos virado as costas para o Senhor? Quando o Senhor te toca para fazer algo e você não faz. Quando o Senhor fala, vai e louva o meu nome hoje. E você fala, não, hoje eu não estou com vontade. E nós devemos entender que não é a nossa vontade, é a vontade de Deus que nós devemos fazer. Porque naquele momento que o Senhor, Ele toca para nós louvarmos dentro da nossa casa, é porque Ele está tocando em vidas que estão ao nosso redor lá na nossa casa. Talvez você fala assim, pastora, mas eu estou sozinho dentro da minha casa. Mas o seu vizinho está escutando o seu louvor. E através do seu louvor, Deus, Ele está trabalhando naquela vida. Glória a Deus, aleluia. Esses dias mesmo, irmãos, eu já me senti como Jonas, porque muitas vezes eu fugi para não levar a palavra do Senhor. Quantas vezes eu falava que eu não tinha chamado nenhum, que isso não era para mim? Mas é Deus que nos capacita, e é por isso que eu estou aqui hoje, é para a honra e glória do Senhor, é para que o nome dEle seja exaltado, glorificado. Quantas vezes eu fugi? Eu lembro que no comecinho, o pastor, ele tinha colocado, nós estávamos em Goiânia, ele falou que eu ia pregar, e no dia eu não fui na igreja. Eu não fui e ainda coloquei a culpa nos meus filhos, que eram pequenos, eram bebês, ainda coloquei a culpa neles. Pastor, eu não fui, eu não vim, pastor. É porque meus meninos estavam doentes. E naquele momento eu entristeci o coração de Deus. Por quê? Porque meus filhos não estavam doentes. Eu menti. E eu não fui porque eu sabia que ele ia colocar eu para pregar. Porque a esposa dele, a pastora, tinha falado. E eu falei, então eu não vou, porque isso não é para mim, eu não quero isso para a minha vida. E sempre quando o pastor colocava eu para fazer algo, eu colocava os meus filhos na frente. Eu não fui por causa disso. Meu filho estava doente. Hoje estava... Meus filhos era tudo. E eu lembro que foi um pastor pregar na igreja, e na hora que Deus estava usando aquele pastor, ele falou assim, aqui tem uma irmã, que Deus está mandando falar para ela, ou ela faz a vontade dele, ou ele vai levar as duas crianças dela, que está impedindo dela fazer a obra do Senhor. Porque se é os filhos dela que está impedido de ela fazer a obra, ele vai colher. E naquele momento eu ajoelhei. E eu rasguei o meu coração na presença do Senhor. Eu pedi perdão ao Senhor. E depois disso eu não deixei de fazer o ID do Senhor. Tem vezes que nós estamos para baixo? Tem. Mas é o Senhor que nos capacita, Ele que segura nas nossas mãos e fala, levanta. Filha, eu sou contigo, aonde tu passares, eu passarei. Então não desista. Eu não sei o que você está passando, mas o nosso Deus, Ele sabe. E o nosso Deus, Ele está aqui nesta noite para te entregar a vitória.
O Senhor aqui está nesta noite para assinar os papéis que você está precisando. O Senhor está aqui nesta noite para derramar a cura. Deus, Ele está visitando lares aqui nesta noite. Glória a Deus, aleluia. Exaltado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Deus hoje Ele veio, irmãos, com anseio de trabalhar nas nossas vidas. O Senhor nesta noite, Ele quer nos encher. Ele quer que nós nos rendemos a Ele. O Senhor nesta noite, Ele está nos dando essa segunda chance de nós aquebrantar e falar: Senhor, eis-me aqui. Porque é fácil nós falar da boca para fora: eis-me aqui. É fácil demais. Mas quando nós colocamos a mão no arado, nós não podemos olhar para trás. Se nós pôs a mão no arado, irmãos, vamos seguir na frente. Vamos seguir na frente, vamos seguir o alvo que é Jesus. Porque é só Ele para nos capacitar a cada dia. É só Ele para nos dar a vitória. Glória a Deus, aleluia. Exaltado é o nome santo do Senhor. E naquele momento, Deus, Ele falou para Jonas: fazes bem que assim ireis por causa da boboeira. E ele disse: faço bem, que me revolte até a morte. E disse o Senhor: tiveste tu compaixão da boboeira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu? E eu não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. Tá vendo, irmãos? Mais de 120.000 homens, adorando, exaltando o nome santo do Senhor. E o que nós estamos fazendo calados? Nós quer vitória, nós quer bênção, começamos a trabalhar. Começamos a glorificar o nome santo do Senhor. Começamos a exercer a palavra do Senhor. Começamos a buscar a sabedoria do nosso Deus. Glória a Deus, aleluia. E, irmãos, hoje, esta palavra, igual a gente fala, subir no altar não é fácil. Ministrar a palavra não é fácil. A lapada vai, mas a lapada, antes de cortar aí, ela corta aqui primeiro. E esses dias mesmo, eu tinha falado: Senhor, eu não tenho chamado. Jesus, acho que eu vou largar, eu não tenho isso para mim. Aí a irmã até me chamou para mim trazer a palavra num dia. Eu falei assim: irmã, não. Mas eu não estava bem também, Mas, irmãos, aí foi numa sexta-feira que a irmã me chamou. Eu fui na quarta, que era para me pregar na sexta. E eu falei para ela que não. Na mesma hora o compastor me chamou para pregar no culto do lar. Aí eu não tive coragem de falar não. Mas isso, Deus estava me dando a segunda chance. Ele estava me mostrando que eu tenho chamado sim. Que eu não posso desistir do meu chamado. Que eu tenho que fazer a obra sim. Porque enquanto nós fazermos a obra sim, quando nós chegar no céu, o nosso galardão vai ser grande. Oh, glória a Deus, aleluia. Quando o Senhor chegar até nós, perguntar: filho, o que você tem para me apresentar? E nós vamos ter algo. Nós não vamos chegar de mãos vazias na presença do Senhor. Nós vamos ter algo para apresentar nas mãos do Senhor. Então não abandone o seu chamado. Não faça como Jonas. Não fuja do seu chamado. Faça o chamado que o Senhor te escolheu. Glória a Deus, aleluia. Foi o que o Senhor colocou no meu coração para transmitir nesta noite, e que esta palavra ela venha falar mais no profundo dos vossos corações. Glória a Deus. E já quero estar passando novamente para o pastor Gleidson.